Olá, sou Jean Bomazar, psicólogo, há 15 anos formado, trabalho com psicologia clínica e durante aí os 10 anos de profissão eu fui representante comercial, então eu tinha metade da minha carreira como representante comercial e metade da carreira como psicólogo, engatinhando, crescendo, fazendo curso, especializando e tal. Depois eu deixei a representação comercial e vim fazer full time a psicologia. Dificuldade de ter consultas e tal, e aí então chegou uma vez que fiquei feliz da vida aí porque nós tivemos o cadastramento nos planos de saúde. Meu Deus, que delícia, agora temos clientes a toda hora. E cheguei a atender aí a semana inteira pacientes, né, pelo plano, e durante isso fiquei aí enclausurado aí mais ou menos uns 5 anos, atendendo o plano de segunda a sexta das 8 às 8 da noite, e achava que tinha um valor, que tinha um dinheiro, e chegava final do ano, sempre aquele problema, né, que daí o pessoal ia para a praia, ficava de férias e o psicólogo sem ganhar e as contas para pagar, e aí o restante do ano inteiro endividado em contas. O ano passado eu tinha uma dívida acumulada aí de 18 mil reais em impostos, eu tinha conta negativa para pagar e eu conheci o VDC na metade do ano, em agosto. E aí, de lá para cá, assim, foi uma conquista maravilhosa, aprendi a me posicionar, ir atrás, comecei a dar palestra, 15 anos formado, já tinha experiência, nenhuma dificuldade para falar. Me lembro que a Rosane me falou, Jean, vai postar vídeo, vai se posicionar, vai falar, vai mexer. E comecei um empenho frenético, né, nas madrugadas, à noite, gravando vídeo, estudando, lendo. Tive, depois de 5 anos, férias de 20 dias com dinheiro no bolso, as dívidas pagas, mais recurso financeiro, e digo mais, estou trocando de consultório, um espaço 4 vezes o maior que eu tenho hoje, um conforto, um desejo, um sonho que eu tive há 15 anos de ter um consultório assim. Estou posicionado na minha região, voltei a palestrar, cobrar pelas palestras, as minhas consultas valiam R$150, depois eu aumentei elas para 280 e o pessoal está pagando. E tudo isso aprendi no VDC, tá? Beijo para todo mundo, vai lá, vale a pena, vale a pena. Olá, boa noite para você, colega psicóloga, colega psicólogo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula do treinamento Acelera Psi, no qual eu estou te mostrando aqui os primeiros passos para ter sim uma agenda cheia, estável, cobrando valor justo pelo seu trabalho e com isso ter sim um consultório em psicologia que fatura acima de R$10 mil com atendimentos e outros negócios envolvidos aqui dentro daquilo que é a possibilidade da sua carreira. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, assim como você, eu também sou psicóloga, eu sou a Rosane Santos e estou aqui de verdade para te mostrar hoje, nesta aula de hoje, como você pode sim saber calcular o valor certo a ser cobrado pela sua sessão, aquilo que é justo, né? E logicamente aprender a partir daí, fazer uma gestão eficiente da sua carreira. Afinal, um dos passos mais importantes para se ter de fato um consultório sólido, estável, lucrativo, é ter sim uma gestão financeira eficaz. Bom, além disso, aqui nessa aula de hoje eu também vou responder algumas dúvidas que ficaram aqui nos comentários, seja por direct, seja por mensagem aqui mesmo nesta página, seja por WhatsApp, enfim, sobre o nosso método completo, que é o programa Viver do Consultório. Bom, durante essas aulas aqui eu estou te mostrando os fundamentos do exato, né? Eu já ia falar dos pilares, olha só. Do exato método que te possibilita, sim, ter a sua agenda cheia e estável através dos 3 pilares de um consultório de sucesso. Vamos recapitular? Divulgação inteligente, um atendimento de excelência que fideliza os seus pacientes do começo ao fim do tratamento deles e, logicamente, uma gestão eficiente. Tudo isso em prática te possibilita, sim, ter aí um consultório que fatura 10 mil por mês. Além disso, eu estou te mostrando os passos desse exato método através de estudos de caso de psicólogas, de psicólogos comuns, assim como eu, assim como você, das mais variadas regiões, cidades, idades, tempos de formado, abordagens terapêuticas e sim, enfim, né?
Tudo que coloca de vez para você a possibilidade de que, de verdade, ao colocar esse método em prática, você também pode aí viver esses mesmos resultados. E olha, vamos lá, vamos fazer uma revisão rapidinho aqui. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula do nosso treinamento, eu recomendo fortemente que você assista. Esse treinamento aqui foi feito com muito carinho para você já colocar em prática, colega. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui através desses primeiros passos. Vou revisar rapidinho. Na primeira aula, eu te mostrei as bases de um consultório em psicologia que fatura 10 mil. E lá eu te mostrei que tudo começa com um posicionamento claro, uma definição real ali de um nicho de atuação que nada mais é do que você entender qual é a queixa dos pacientes em geral, que você tem mais afinidade em atender e a partir daí definir o seu público-alvo. Além disso, na nossa segunda aula, pegando todo esse material, num segundo passo, eu te ensinei como captar mais pacientes. Sim, eu te ensinei o mapa da divulgação inteligente que te permite aí preencher todos os horários vazios da sua agenda. Além disso, claro, né, que todo esse nosso processo aqui tem como base, tá, os fundamentos éticos daquilo que envolve toda a nossa atuação profissional. E olha, antes de dar início real aqui, aquilo que eu quero compartilhar com você hoje, que é sobre gestão. E olha, antes de até falar isso aqui que eu ia falar, eu vou fazer uma ressalva. Eu vou te ensinar sobre cálculo, sobre gestão, sobre planejamento, mas eu me comprometo com você logo nesses primeiros minutos desse nosso encontro, que eu vou te fazer, né, trabalhar um pouquinho disso de uma forma simples, leve e descomplicada. Porque eu sei que às vezes quando fala em gestão, a gente torce o nariz, né? Porque a gente não tem, assim, uma afinidade tão grande, né, com essa coisa da matemática, enfim. Mas eu me comprometo com você a descomplicar a sua vida nesse ponto, porque é o coração do seu negócio. Mas, antes de falar um pouco mais dos detalhes sobre isso, deixa eu te agradecer. Eu quero agradecer profundamente a quantidade de comentários, compartilhamentos, mensagens que nós recebemos aqui ao longo dessa semana. Tudo isso comprova o poder, sim, dessa grande comunidade, que é, sim, com certeza, a comunidade dos 7% dos psicólogos que estão dispostos a fazer diferença no mundo e viver daquilo que um dia escolheram como profissão. Então, essa grande comunidade que tem se formado aqui ao longo dessa semana, desse treinamento, me traz uma alegria imensa e só confirma que, sim, nós estamos juntos no mesmo caminho. E de verdade, eu quero ressaltar esse convite para você. Você quer fazer parte da comunidade dos 7% dos psicólogos que de verdade querem também ser instrumento, fazer pontes, lembra que eu falei sobre isso na aula 2? E sim, e fazer um encontro entre você e a pessoa que está aqui do outro lado, que precisa do seu trabalho? Sim? Vamos juntos? Além disso, eu preciso fazer uma pergunta mais difícil, digamos assim. Você tem colocado em prática, colega, tudo aquilo que eu tenho contribuído, né, compartilhado contigo aqui ao longo dessa semana? Eu sei que em meio a tantos desafios, tantas dificuldades, principalmente em relação a tudo isso aí, né, que a gente está vivendo, pode ser que você ainda se sinta inseguro, tenha medo, né, em relação ao futuro da sua profissão e como tudo isso vai se organizar, mas calma, estou aqui para ajudar você. Além disso, a gente pode entender também que no meio de tantos desafios assim, tudo isso também pode se transformar numa grande oportunidade para você. Por exemplo, hoje, né, o próprio fato dessa abertura maior das pessoas, principalmente em relação ao nosso atendimento via online, né, via aqui internet. Hoje nós temos dentro do próprio método completo aqui várias e várias experiências de alunos que atendem pessoas fora do país. Né, de pessoas que, por exemplo, mães num pós-parto, que têm alguma dificuldade de locomoção, deslocamento, enfim, né, podem ser atendidas às vezes de dentro da própria casa. Por exemplo, nesse momento, né, uma coisa que me encanta é a oportunidade de que eu atendo somente pacientes adultos e eles não quiseram voltar ainda para o presencial. Né? Estamos aqui trabalhando simplesmente, somente online. Então, é um caminho sim. E eu desejo que tudo isso flexibilize para você essa oportunidade, esse tempo, entendendo sim que é também um tempo de oportunidades para todos nós como categoria. E lembra, eu sei que ainda pode ter uma vozinha aqui, né? Aquela vozinha, assim, tá falando pra você, poxa, mas parece que ter um consultório lucrativo, de sucesso, estruturado, ainda parece algo tão difícil. Às vezes, assim, as pessoas não valorizam o nosso trabalho. Ai, tem um conselho que não ajuda. Talvez ainda passe algo assim pela sua cabeça. Mas, de algum jeito também, eu quero te chamar a atenção para um detalhe.
É possível que você tenha ouvido, né, que a verdadeira estabilidade profissional vem com carteira assinada, com concurso público, né, aquela coisa assim de salário todo mês, 13º, férias, que às vezes era isso que você deveria seguir, né? Às vezes até dos seus familiares. Eu já tive uma experiência pessoal disso, né? O sonho do meu pai, inclusive, era que eu fosse concursada, mas era o sonho dele, não era o meu sonho. Mas enfim, se você olhar ao seu redor, você pode perceber também que hoje, né, a gente tem aí experiências e mais experiências de concursos cancelados, de atraso de pagamento, demissão em massa. O que prova? Que essa estabilidade 100%, que às vezes a gente até imagina, né, idealiza, colega, de fato ela não existe. Mas o que eu quero compartilhar contigo aqui é a ideia de que ao dominar, né, os 3 pilares de um consultório de sucesso, você sim, né, está muito mais preparado para passar pelas adversidades, passar por processos de instabilidade e, logicamente, com isso, ter o menor impacto possível. E é isso que eu desejo para você. De verdade também, se você deseja ter flexibilidade, um pouco mais de liberdade, quem sabe, né, a oportunidade de passar mais tempo com os seus filhos, com a sua na sua casa, com a sua família, enfim, pode ser sim, né? E a gente tem até algo em comum, porque esse sempre foi um dos meus maiores desejos, a clínica seja de verdade a melhor opção para você. Com isso, eu entendo que o consultório de sucesso, ele te permite viver, sim, uma rotina de vida, um estilo de vida dos seus sonhos. E isso está ao alcance de pessoas que são éticas, que são responsáveis, que são íntegras e dedicadas, assim como você. E é por isso que eu estou dizendo que é hora de romper com o medo, com a insegurança e seguir em frente. E olha, dá uma olhadinha nessa história aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, sou aluna do VDC 8 e apesar de 12 anos de profissão, eu ainda não estava com consultório como eu gostava, né? E estava numa mudança de carreira muito importante, muito significativa, e foi nesse momento que eu conheci e virei aluna do VDC. Hoje eu trago resultados muito significativos que o VDC me trouxe, como por exemplo, eu saí de 0 a 16 pacientes em 10 meses. Meu Insta saiu de 200 para 1.100 seguidores, ampliando assim a minha visibilidade como psicóloga na minha região e dentro do meu nicho de mercado. Ainda tive a noção de qual seria o valor justo da minha consulta e tive um aumento de 30% nos meus lucros, fazendo com que hoje eu viva tranquilamente de consultório. Eu digo tranquilamente porque eu tenho estabilidade, porque eu tenho pacientes fidelizados, não tenho grandes baixas no consultório, consigo me planejar e atravessar tranquilamente todas as questões que são burocráticas do consultório também, que antes elas eram um grande mistério para mim, porque afinal a gente não aprende a ser empreendedor, mas todo psicólogo ele é um grande empreendedor. Então a Rosane traz isso super bem no VDC, até porque ela é uma de nós, ela é psicóloga, então ela entende essa realidade e é muito diferente da gente fazer um curso qualquer de marketing ou um curso qualquer de empreendedorismo, porque a gente está falando sobre a nossa linguagem, sobre a nossa profissão e o nosso fazer. Sou muito feliz por ter estado no VDC, acho que foi um grande investimento que eu fiz na minha carreira, não me arrependo um segundo da compra que eu fiz do meu curso e hoje eu tenho plena certeza que eu consigo viver de consultório e mais ainda, além de exercer a profissão que eu amo, eu tenho resultados que me mantêm tranquilamente dentro da profissão que eu escolhi. Olha, ver de perto histórias assim me encanta, brilha os meus olhos, me traz uma sensação imensa de realização. E é por isso que nesta aqui, que é a penúltima aula, antes de abrirmos as inscrições para a 13ª turma do nosso programa completo, que é o Viver do Consultório, eu quero trazer um conteúdo muito especial para você. Olha, infelizmente, alguns psicólogos ainda não se atentaram para a oportunidade de colocar em prática, de verdade aqui, essa metodologia que eu estou compartilhando contigo e acabam caindo numa grande armadilha. E essa armadilha, colega psicólogo, colega psicóloga, é capaz sim de tirar o seu sono. E nesta alegria, e também, né, assim, tudo isso aqui mexe por quê? E olha que eu até me engasguei aqui, né? Por quê? Às vezes a gente tem uma vontade imensa, uma alegria imensa, alegria de prestar o nosso serviço, de saber ali que somos instrumentos na vida de pessoas, mas essa armadilha que eu vou compartilhar contigo aqui pode tirar até o seu brilho nos olhos, a sua alegria, sim, de exercer a sua profissão.
E olha, mais ainda, no momento de tanto desafio como esse que a gente está vivendo aqui. E sabe o que essa armadilha traz para você? Uma indefinição financeira. E tudo começa com a dificuldade que nós temos muitas e muitas vezes de definir o preço da nossa sessão. E olha, uma falta de gestão financeira pode colocar aí você em definitivamente maus lençóis. Olha só, infelizmente, de novo, tá? Na tentativa muitas vezes de manter os pacientes em atendimento, algumas pessoas, né, alguns colegas acabam acreditando que cobrar um valor baixo, às vezes muito abaixo daquilo que é a tabela, daquilo que deveria ser o valor justo, acaba atraindo mais pacientes. Mas olha, colega, isso é um engano, tá? Anote isso aí que eu acho que é importante para você. Olha só, quem por preço vem, por preço vai. Vou repetir para você anotar. Quem por preço vem, por preço vai. Se o paciente te escolheu simplesmente porque você é o psicólogo baratinho, né? Aquela pessoa que cobra o menor valor que ele encontrou, eu posso te garantir que na primeira oportunidade ele vai te trocar. Sério isso. Às vezes ele vai trocar você ou a sua sessão porque ele precisa sair, porque ele precisa ir pro shopping, porque ele tem que ir pro cinema com o marido, né? Ela tem que viajar, entendeu? Normalmente são pessoas que têm uma dificuldade muito maior na fidelização e na valorização também do trabalho. E logicamente eu nem preciso te dizer o quanto isso muitas e muitas vezes acaba desvalorizando a nossa categoria, a nossa profissão. E olha, cobrar um valor muito abaixo, que não cobre nem os seus custos, não é o que vai fazer o seu consultório crescer. Muito pelo contrário, isso é um engano. E é por isso, né, que às vezes muitos e muitos colegas, quando partem para o princípio de fazer cálculo, acabam chorando ali ao ver que de fato trabalharam muito, às vezes atenderam o dia inteiro, a semana inteira, mas não tem, né, uma entrada suficiente ali nem para cobrir o básico do consultório. E de verdade, eu não quero que você, né, viva uma realidade assim ou situações assim. Até aqui, eu espero que você já tenha compreendido, entendido e principalmente começado a praticar um princípio que eu falei para você lá na nossa primeira aula, que é que o seu consultório é uma empresa, tá? E você precisa começar a entender que tudo em volta dessa empresa tem custos, desde o seu aluguel, energia, ar-condicionado, internet, custos como o próprio conselho que a gente paga todo ano, custos como o seu deslocamento, custos como o seu lanche no intervalo do consultório, custo como o seu almoço durante o consultório. Enfim, são vários e vários custos que eu vou listar alguns para você aqui. E olha, dentro disso, precificação não é chute, não é intuição, não é achismo. E quando isso acontece desse jeito, dificilmente você consegue chegar, né, de verdade naquilo que é o valor ideal para você. E é por isso que eu vou te convidar aqui a pensar numa ideia, né, que a gente ouve muitas pessoas falarem assim, que é de colocar na ponta do lápis. E dentro disso aqui, eu vou te explicar, logicamente, de uma forma bem simplificada. Tem outras questões, né, mais avançadas. Inclusive, dentro do nosso método aqui, nós temos uma planilha em Excel, bonitinha ali, para fazer o cálculo para os nossos alunos. Mas da forma que eu vou te ensinar aqui, que é simplificada, já vai ajudar você a ter, de fato, uma visão completamente diferente e chegar naquilo que é o valor justo para você. Antes da gente fazer o cálculo propriamente dito, eu quero que você me responda aí algumas perguntas importantes. A primeira delas é: qual é o valor que você cobra pelo seu trabalho hoje? Se alguém entrar em contato contigo e falar, psicóloga, quanto custa a sua sessão? Qual é o valor que você vai informar? Além disso, se você já atende, olhando aí para a gama de pacientes que você atende, cada um você cobra um preço, uma forma de pagamento diferente, ou tem uma visão mais unânime entre eles? É mais ou menos ali todo mundo o mesmo valor, todo mundo o mesmo processo, e aí você consegue ter uma gestão mais eficiente. Além disso, olhando para tudo isso, qual é o seu sentimento? Você se sente satisfeito, satisfeita com o valor que você cobra, com a forma que você cobra hoje? Mais ainda, caminhando um pouquinho mais, você se sente seguro, segura ao falar o valor da sua sessão? Você fala assim, olha fulano, então você faz, né, já aprendeu comigo aqui a ideia da proposta de valor e no final você fala com segurança, olha, a minha sessão custa R$200, a minha sessão custa R$150, não sei.
Você fala isso com segurança, com firmeza, com aquela sensação de que, poxa, sim, o meu trabalho vale esse valor aqui? Bom, espero que você esteja aí também com um bom caderninho de anotações e eu quero que você coloque a data de hoje, né? 26 de outubro, coloque essa data. 23, né, Rosane? 23 de outubro aqui. E olha só, nós vamos fazer um exercício. Eu quero que você para comigo aqui e imagina. Bom, esse do lado agora, que eu te fiz essa quantidade de perguntas aqui, é quanto você mais ou menos cobra. Além disso, eu quero que você pense comigo. Quanto você acha que a sua sessão vale? Então, de um lado você coloca quanto você cobra hoje, do outro lado aqui, você coloca quanto você acha que ela vale. E olha para os dois números. Colegas, são iguais? Então, quanto você acha que vale é realmente o quanto você cobra? Existe uma discrepância disso aqui? Se existe uma discrepância, por exemplo, você tem pós-graduação, você fez várias formações, você hoje faz, né, supervisão, enfim, você fez a sua terapia pessoal, fez os 5 anos de faculdade, então normalmente isso precisa aparecer ali na sua precificação, né, inclusive eu vou te ensinar sobre isso. Por outro lado, você acha que está coerente ou você tem esse valor cheio de medo e aí fica essa discrepância aqui, você não sabe exatamente, né, quanto você pode cobrar, se vai perder, se não vai perder? Qual é o seu sentimento com isso? Mais ainda, qual é a decisão que você precisa tomar para equiparar isso entre quanto você acha que o seu trabalho de fato vale e quanto hoje você cobra? Vamos juntos, porque eu entendo que muito disso, tudo que nós estamos compartilhando aqui, vai te ajudar dentro dos insights e tomadas de decisão importante que você precisa aí em relação à gestão do seu consultório. Falando em preço, vamos fazer o nosso cálculo aqui. E eu preciso dizer o seguinte, anota aí, ó. Existem três formas de chegar, né? Chegar no valor ideal da sua sessão. No seu valor ideal, né? Quanto você vai cobrar? Anota aí, são 3 formas. A primeira delas é a tabela que o Conselho Federal disponibiliza para nós. Inclusive, essa tabela foi atualizada esse ano, né, em 2020. Então, tem lá a tabela do CFP. Lembrando que, né, algumas pessoas até confundem aquilo lá. Aquela tabela, ela é baseada numa pesquisa e eles encontraram dentro de uma pesquisa, então, quanto a maioria dos psicólogos cobram no Brasil e eles chegaram num valor médio, né, não é uma obrigação. Não é um valor mínimo obrigatório, né, que todos os profissionais deveriam cobrar. É uma pesquisa e dentro dessa pesquisa que eles chegaram mais ou menos dentro daquele valor ali. Enfim, esse é um ponto. O segundo ponto aqui é comparação. Comparação de preço de mercado, que é um detalhe fundamental em gestão. Então, a maioria do valor, né, de preço de produtos em geral, não só no nosso caso aqui, que são os nossos serviços, mas normalmente precificação de uma maneira bem geral tem muito a relação com comparação de mercado. Então, nesse segundo pilar aqui, o que você precisa começar a pensar? Onde você está, né? Quem são ali as pessoas que têm trabalhos semelhantes ao seu, tempo, né? Mais ou menos uma estrutura de trabalho semelhante e quanto esse mercado em geral aqui ele cobra. E aí é claro que você vai ter aqui uma variedade de valores. Mas isso vai te ajudar a ter clareza para você ter uma definição mais eficiente para você aí da sua margem. E o terceiro pilar, que é o que a gente mais enfatiza para os alunos aqui, é o cálculo. É um cálculo baseado naquilo que de verdade tem a ver com a sua realidade. Aí você vai ter provavelmente 3 situações aqui e dentro dessas 3 situações você vai definir aquilo que é o seu valor justo. Lembra que é isso que eu estou colocando para você aqui? Então, mais ainda, quanto mais claro você tiver esses 3 princípios aqui, mais essa definição vai ser segura para você e com certeza isso vai fazer toda a diferença. Ó, Ah, tá. A gente desativou o chat aqui só para vocês ficarem ligados, entendeu? Coisas de ao vivo, né? Então, é isso. O chat desativou aí só para vocês ficarem mais atentos no que eu tô falando aqui, porque afinal, né, psicólogos? Vamos falar de matemática? Então, bora lá. Fiquem presentes aqui para mim. Então, tá aqui. 3 princípios. E é provável que você tenha dentro disso aqui 3 valores diferentes. Não tem problema não. Vou te ensinar o que você vai fazer com isso. Vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que entender aqui é que existe uma fórmula, tá? Uma fórmula matemática para te ajudar a definir isso de uma maneira mais clara.
Eu vou anotar a fórmula aqui com você. Ops, foi lá. Eu vou anotar a fórmula para você e vou te ensinar os princípios dela para você fazer o seu exercício aí na sua realidade. Então, nós vamos aqui, ó, custos fixos mais custos variáveis dividido por número de atendimentos. Vou repetir. Custos fixos mais custos variáveis dividido por número de atendimentos. Vamos lá. Dentro de custos fixos, a gente tem custos fixos que são mensais e custos fixos que são anuais. Coisas que você normalmente paga uma vez por ano. E aqui os custos variáveis. Vamos entrar aqui, ó, dentro dos fixos mensais. Vou fazer uma lista para você aqui. Um ponto que eu até relatei lá na nossa primeira aula é que a Rosane, opa, bati bem no microfone. A Rosane terminava o consultório, atendia, né, as pessoas ali no consultório. Normalmente a gente acaba recebendo, né, em espécie, em dinheiro. Hoje ainda tem mais flexibilidade, transferência, cartão, enfim. Mas nessa época que eu recebia muito em dinheiro. Rosane terminava o consultório, né, 7, 8 horas da noite. Às vezes o marido passava com as crianças para me buscar. A gente passava num lanche, a gente passava no shopping, ou vinha para casa, no outro dia eu ia no mercado. Na bolsa tinha ali, muitas vezes, aquele valor que eu tinha recebido do consultório. A Rosane pegava aquele valor ali e comprava as coisas. As coisas para casa, as coisas para ela. E muito disso foi se perdendo. E aí eu comecei a ter uma mistura imensa entre o que eu recebia, o que eu gastava, e eu não sabia quanto eu recebia, muito menos o que eu fazia com aquilo que eu recebia. Por quê? Porque eu não tinha uma definição do que era o meu salário no consultório. E o seu principal custo do consultório, colega, é você. E aqui você pode chamar de salário, você pode chamar de prolabore, você pode chamar de retirada, né? Dentro da administração, cada parte dessa, logicamente, tem um significado mais específico, mas eu lembro que eu te falei que eu vou te ensinar aqui de maneira simples. Então, de uma maneira muito simples, muito clara, muito tranquila, você precisa entender o seguinte. Existe uma diferença entre faturamento, anota isso aí, faturamento e o seu salário. E às vezes a gente cai na armadilha de achar que é tudo a mesma coisa, e não é. Então, se o seu consultório faturou 5 mil, então você recebeu 5 mil reais ali naquele mês, fruto de sessões terapêuticas, esse dinheiro é do consultório, ele não é seu. Só que dentro do consultório, o consultório tem você, que precisa fazer uma retirada. Então, você vai definir aqui qual é o valor de salário que você vai tirar, né? Que você vai buscar, que você vai fazer. Eu vou colocar aqui, né? Só para princípio de cálculo mesmo, uma definição de um salário aqui de 5 mil mês. Rosane, qual é o salário ideal? Não sei, é baseado no seu estilo de vida, você que vai decidir, tá? Você pode começar aqui, às vezes, com uma retirada de R$1.000 para você. E tá tudo bem, né? Principalmente se você estiver começando, recém-formado ou fazendo transição. Normalmente é isso. Mas, enfim, é você que vai decidir baseado no seu estilo de vida. Outro custo ali, dentro disso aqui, ó, existe uma crença, né? Ai, na clínica, como é que a gente tira férias, né? Financeiramente falando. Como é que a gente tem ali uma reserva no final do ano para fazer alguma coisa especial pra gente? Se você tiver um bom controle financeiro, você tem sim. Você pode fazer aqui, ó, férias. E aí você vai calcular aquela ideia de 1/3, né? Então vai ter aqui, ó, 1/3 de férias seria 5 mil. Dividido por 12, vai dar mais ou menos aí 400 e poucos reais por mês. Você pode fazer uma conta, né, especial só para isso aqui, para o seu movimento de tirada de férias. Então, mensalmente você retira esse valor. 13º, o seu valor aqui. Então, isso aqui está muito relacionado a você, né? Outras coisas que entram aqui nos seus custos, que todo mês tem. Se você tá aí, o seu deslocamento, então combustível, transporte, tudo aquilo que você usa, deslocamento, a sua alimentação, então o lanche do intervalo, o almoço, às vezes você fica o dia inteiro, enfim, tudo aquilo que envolve você, mas você na atuação profissional. Custos fixos aqui, mensais, todo mês para você atuar tem isso. Além disso aqui, ó, o que a gente tem? Muito forte, né? O aluguel. Aí o aluguel pode ser das diversas formas que tem, seja sublocação, seja o aluguel da sala completa, seja percentual de clínica, né, que às vezes você paga, enfim, a forma com que você tem ali o custo para manter o espaço no qual você atende.
Mesmo que você atenda em casa hoje, no online somente, você tem muitos custos também, que é, olha só, energia elétrica, então energia, água, internet, você paga isso aqui todo mês, internet, então, água, internet. Além do mais, você tá ali no espaço físico e tem uma auxiliar, né? Uma pessoa de limpeza. Então, auxiliar de limpeza para te ajudar lá no consultório. Pode ser que você tenha secretária. Então, tá aqui todo mês você paga a secretária. Enfim, além disso, aqui, né? Acho que a minha lista deu? Dá para baixar mais aqui? Ok, mais os impostos, dos mais variados que tem aqui, né? Carnê-leão, tudo que envolve. Os impostos, o próprio CRP. O CRP normalmente, né? Impostos aqui, eles entram mais em coisas anuais, né? Em custos anuais. Mas às vezes você vai fazer um parcelamento, então você pode trazer isso aqui também, né? Então aqui tem o próprio CRP que a gente paga. Ok. Muito bom, colega. Tá vendo que a lista é relativamente grande, né? Custos variáveis. O que pode ser custo variável? Exemplo para você entender aqui. Às vezes você comprou um livro. Você fez um curso de formação de 3 meses, então você não faz todo mês um curso, mas naqueles 3 meses ali variou, porque você teve mais esse custo aqui, ó. Às vezes, se você decidiu, né, tá aí fazendo pós-graduação, tem custo aqui. Às vezes, material de escritório, você fez ali uma pasta bonita, fez material, fez aquela papelaria, né, kit de papelaria que às vezes a gente faz, então tá aqui. Material de escritório, material de limpeza. Afinal de contas, né, precisa manter lá seu ambiente. Então tá aqui, material de limpeza. A gente ensina, né, dentro do VDC, os alunos a surpreenderem sempre os atendimentos, no atendimento, os pacientes, criar uma experiência, né, de excelência ali. Às vezes tem os mimos que a gente entrega, as lembranças e tudo mais. Enfim, isso aqui é um pouco da lista, né? O que eu quero te chamar a atenção para isso aqui? Você tem custos. E muitos, por sinal. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que podem ser mais do que esses todos que eu listei aqui. Podem ter coisas específicas do seu caso aí, que são coisas mais profundas, mais intensas ainda, do que tudo isso aqui que eu coloquei para você. Ó, digamos que você tenha somado tudo isso aqui. Então lembra, ó, custo fixo mais custo variável e tenha dado no total aqui, mais ou menos, R$10.000. R$10.000. O que a gente vai fazer? Dentro da nossa conta, a gente vai pegar os 10.000 aqui e dividir pelo número ideal de atendimentos. Aí aqui tem um princípio, O que a gente acredita e até orienta os nossos alunos aqui a fazerem? Uma média de 20 atendimentos por semana. Claro que esse número ideal de atendimento aqui, colega, ele é seu, você vai definir. Então, às vezes você tem uma outra atividade, às vezes tem alguma outra coisa que acontece na sua vida aí em paralelo, filho, enfim. Mas a gente normalmente fala que uma agenda, né, com 20 atendimentos aqui por semana é uma agenda relativamente tranquila, assim, pra gente adequar, né, a nossa realidade. Digamos que você tá aqui e atende um período todos os dias, só tarde. Você pode atender às 5 tardes, 4 pacientes, 20 atendimentos por semana. Ou você atende 3 dias o dia inteiro e fica aí 2 dias sem os atendimentos para fazer as outras partes do consultório. Enfim, se você atende, então, 20 pacientes, vamos supor aqui, ó, seriam 20 por semana, vezes 4 semanas, que é o total do mês, 80. Então, 80 atendimentos, né? O nosso cálculo para essa fórmula aqui seria 10.000 dividido por 80, que dá R$125. Que os R$125 desse cálculo aqui me mostra? Que eu tenho que pegar lá, deixa eu voltar aqui, minha indicação, e vamos aqui. Digamos que você fez lá o cálculo e chegou nesse mesmo valor meu aqui, 125. Aí você viu lá, se eu não me engano, tá? Dentro da nova tabela atualizada aqui, o parâmetro que o CRP colocou para sessão de psicoterapia, se eu não me engano, é R$162, alguma coisa assim, tá? Se for diferente, é muito próximo disso aqui. Digamos que você fez uma pesquisa aí na sua região e você percebeu que os colegas, né, cobram uma média de 150. Tá vendo que você tem aqui 3 valores? Aí você vai chegar naquilo que é o valor mais adequado para você, baseado na comparação desses 3 valores. Rosane, significa o que então isso?
que sempre que eu cobrar menos do que 125, eu estou assumindo no meu consultório que eu posso entrar no vermelho. Entendeu isso? Sempre que eu cobro um valor abaixo daquilo que tem que ser o mínimo para manter os meus custos, eu estou numa fragilidade financeira. Agora me diz, se eu vou aqui, aí eu cobro lá 100 de um, 80 do outro, 70 do outro, 130 do outro. O que vai fazer no final do mês, colega? Me diz, me diz. Além disso, a estabilidade que a gente normalmente busca, né, que tem aqui como um ponto fundamental, ela também vem de um conceito chamado Open Doors, que eu quero trazer para você aqui, que é a capacidade do seu negócio continuar funcionando, principalmente em momentos de crise e instabilidade, ligados à oportunidade de reserva financeira. E essa reserva financeira, ela tem que ser retirada desse processo aqui, ó. Então, dentro do seu processo de precificação, existe aqui, ó, um fundo de reserva. Se você mora em condomínio, em prédio, ou se você atende em condomínio, né, em prédio que tem ali o condomínio, você pode perceber que no fim tem aquele demonstrativo que chega todo mês para você lá. Aí tem toda a demonstração das contas, enfim, ali. E lá no final tem normalmente uma taxa de fundo de reserva, já viu isso? Que normalmente é 10%. Então eles acrescentam 10% daquele valor e deixam ali para um fundo de emergência para o condomínio. Significa que o seu consultório precisa trabalhar com a mesma visão. Então, dentro da sua precificação, ainda entra também esse conceito. Entra também a oportunidade de você entender que a reserva financeira ela pode salvar. E é tão incrível isso, porque dentro desse momento de crise, nós tivemos alunos aqui que, de fato, né, tiveram muita dificuldade na retomada do consultório. Nós tivemos alunos da região sul, né, que teve aí há uns 2 ou 3 meses um vento muito forte lá, de casas que foram destelhadas e tudo. E elas passaram por isso tudo, por todas essas situações, graças a essa visão mais estruturada financeira, que permitiam para elas entender qual é o valor mais adequado para a realidade delas, e não só definir o valor, mas definir o valor com estrutura, com segurança, principalmente com esse conceito de olhar aqui, se eu tenho uma reserva que me estrutura, que me mantém aqui, eu consigo passar pelas instabilidades de uma forma muito melhor. Só que essa reserva ela precisa ser construída ao longo de um tempo, né? Todo esse processo aqui vai sendo construído junto com toda a ideia nossa de planejamento daquilo que é o nosso trabalho, inclusive relacionado a finanças. Sempre que você definir o valor e vai ali e define a partir disso quanto você tem, quando você cobra, você consegue ter margem, então você sabe, né, você pode até dar um desconto ou outro, mas você sabe ali equilibrar um processo disso e mais ainda, vai com o tempo definir um pouquinho mais a sua ideia de lucratividade, porque agora você vai saber exatamente, né, quanto que vai ficar, como tudo isso pode se estruturar, mas olha, eu preciso te fazer algumas perguntas importantes também. Eu sei que de alguma forma também, quando a gente fala sobre dinheiro, fala sobre cálculo, sobre valor justo, algumas coisas começam, né? E a gente existe uma espécie de lenda urbana ou de mito, né, dentro da psicologia, muito relacionada a essa questão de que parece ser feio cobrar pelo nosso serviço, que parece ser errado fazer dinheiro, fazer cálculo. Mas calma, vamos refletir algumas coisas juntos aqui? Me diz, quanto você acredita que em média, você investe na sua carreira hoje para, de fato, ser uma psicóloga referência? Quanto você investe em curso, em tempo de estudo, leitura de livro, supervisão técnica, clínica ali, enfim. Além disso, você acredita que o fato de você continuar estudando, continuar se dedicando, fazendo mais, né, curso aí, aperfeiçoando todo o seu processo, isso influencia na qualidade desse serviço aqui que é equivalente, né, à sua hora de trabalho que você entrega para o seu paciente? Imagina o seguinte, se você não investir mais nada, não aprimorar, não ver nenhuma ferramenta nova, nada, continuar estacionadinho, do jeito que você sabe hoje. Será que o seu serviço daqui 3, 4 anos vai ter a mesma qualidade? Provavelmente não, né? Mas além disso, eu quero te ajudar, né, a refletir em alguns pontos que vão um pouquinho para trás disso. Me fala um pouquinho como é que foi a sua experiência na universidade. Lembra lá quando você decidiu fazer psicologia? Quando você olhou e falou assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida? Mais ainda,
Você estudou em que tipo de universidade? Foi uma universidade pública? Foi uma universidade particular? Se foi pública, você precisou mudar de cidade? Você precisou fazer um cursinho, né, pré-vestibular, mais caro, enfim. Sua família precisou investir mais para que você pudesse passar numa universidade particular, numa universidade pública? Se foi numa universidade particular, como é que você pagou? Você foi bolsista? Você teve ajuda de alguém? Você precisou, né, assim como eu, trabalhar para pagar ali a sua universidade? Quantos finais de semana da sua vida você passou estudando, se dedicando? Às vezes você pode ter, por causa dessa questão da universidade, de morar em alguma outra cidade, algum outro lugar. Alguém, né, os seus pais, às vezes algum parente, alguém te ajudou nisso, nesse caminho de pagar para que você pudesse estudar? Não só na universidade, tá, colega? Mas principalmente às vezes quando você era criança, no ensino médio. Enfim, será que essas pessoas, elas também abriram mão de coisas para elas? Sua mãe, seu pai, para que você pudesse ter acesso a uma boa educação, que permitisse para você hoje, sim, ser uma psicóloga formada, com seu diploma, com seu título, tudo bonitinho aí? Se a gente pudesse parar agora e fazer uma conta rápida, você tem noção de quanto você já investiu para ser psicóloga? Por que eu estou te perguntando tudo isso? Porque esse valor aqui reflete a oportunidade que tem de exercer uma profissão. E isso torna para você, dentro dessa perspectiva, o processo de receber dinheiro por esse processo de trabalho, por exercitar, né? Por estar ali fazendo essa profissão, por estar ali rompendo com o seu trabalho todo dia, isso torna o seu trabalho íntegro, honesto, responsável e é justo com você e com as pessoas que vieram antes de você, que você receba por ele. Recentemente, nós tivemos várias experiências aqui de alunas nossas que compraram um carro zero, né? Mandaram foto pra gente. O carro, o laço vermelho. E outras alunas compraram casa, compraram apartamento, trocaram de apartamento, compraram a própria sala, o próprio consultório. E tudo isso é reflexo disso aqui, de maior harmonia, de maior equilíbrio, de uma maior visão. E é por isso que eu quero de verdade ajudar você a entrar em contato com essa possibilidade de viver os seus sonhos, de realizar os seus sonhos, com esse sentimento de que é íntegro, de que é verdadeiro, de que é honesto. E além do mais, pense o seguinte, o conhecimento que nós temos, que eu tenho, que você tem, é capaz sim de ajudar muitas pessoas. Além disso, eu entendo que nós somos instrumento através da nossa ciência, da nossa técnica, da nossa abordagem, da nossa ferramenta, mas nós somos instrumento na vida de pessoas, levando para as pessoas que estão lá fora a oportunidade de olhar para elas mesmas, de resgatar a sua identidade, de resgatar a sua autoestima, de resgatar o seu relacionamento, de resgatar o brilho perante a vida, de resgatar a saúde emocional, a saúde física, a qualidade de vida. Nós, psicólogos, somos instrumento na vida de pessoas. E olha, quanto mais você cresce financeiramente, também tudo isso só é reflexo de quantas pessoas estão sendo atendidas por você. E mais ainda, quanto mais você recebe, se estrutura financeiramente, realizando seus sonhos e reinvestindo esse valor na sua carreira, o maior benefício disso é sim, de verdade, para a nossa comunidade. E isso é parte da nossa responsabilidade social e profissional também. Eu costumo dizer, né, que viver sim o estilo de vida dos seus sonhos está ao seu alcance. Por quê? Porque você tem no coração uma grande missão. Mas essa missão, ela pode fazer a diferença na vida das pessoas, sim, com certeza. Mas ela também tem que voltar para você. Ela também tem que trazer para você um sentimento grande de realização. Eu costumo dizer que é um movimento de dar, mas também é um movimento de receber. E quanto mais você se doar e quanto mais você receber, mais estruturado você vai estar. E naturalmente, mais diferença no mundo você vai fazer. E mais ainda, você vai ser parte desta comunidade, dos 7% de psicólogos que entenderam que sim, são um instrumento para fazer a diferença na vida das pessoas, mas que também tem ali como prática, né, como princípio, a oportunidade de realizar os seus próprios sonhos, de olhar para a sua vida com amor, com carinho e mais,
não só por eles mesmos, né, mas para as pessoas que estão próximas a eles, os seus pais, os seus filhos, o marido, a sua casa, algum outro parente seu, né, às vezes foram seus avós que te honraram, e mais também por você. Então é legítimo e guarda isso aqui no seu coração, tá? De fato, viver tudo isso vai mostrar para você um novo caminho. Mas olha, eu quero te falar um pouquinho agora sobre um modelo de negócio que tem como base, logicamente, né, todo o seu processo aqui de cálculo, de gestão, mas ele também começa no seu planejamento. Pensa comigo, você já entendeu qual é, de verdade para você, o seu maior sonho na psicologia? Você sabe onde você quer chegar sendo psicóloga? Você quer ter uma clínica, ou ser a maior clínica referência da sua região ou da sua cidade? Não sei. Você já parou para pensar, planejar, como é que vai estar a sua carreira daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos? E olha, se você ainda não tinha parado para pensar nisso, fica aí uma reflexão. Existe aquela frase clássica, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Eu falo que às vezes eu vejo muitos psicólogos que são vela no vento. Olha a vela no vento. Não sabe para onde estão indo, não sabe para onde estão vindo, não sabe o que podem fazer. E para você, de fato, de verdade, não ser psicólogo vela no vento, vamos fazer um exercício juntos aqui, que eu quero trazer para você. Inclusive, é a nossa ferramenta aqui da aula de hoje, para você colocar em prática. Dá uma olhadinha nele aqui e eu vou citar para você mais ou menos o que tem aí, né? Fechou? Tá aí? Muito bom. Ó, no primeiro campo aqui, nós vamos trabalhar com a ideia do seu negócio ideal em psicologia. Você já entendeu que é importante que você tenha o seu nicho, né? Então tá aqui, ó. O primeiro campo é definir qual é o meu nicho de atuação. Nicho, queixa, né? Normalmente ligado aí a alguma situação que você tem um pouco mais de afinidade, que você tem um pouco mais de visão, que mais ainda você já pesquisou até no mercado onde você está aqui, entendendo que você tem uma oportunidade de mercado também que pode te ajudar dentro disso na sua definição. Então tá aí, o seu nicho. Segundo ponto é entender, né? E colocar no papel, estruturado para você, bonitinho. Qual é o público-alvo que você deseja atender? São mulheres, são homens, são mais mulheres do que homens, são os dois, né? Às vezes podem ser os dois aqui dependendo da queixa. Qual é mais ou menos ali a ideia de faixa etária? Características dessas pessoas, que tipo de trabalho normalmente elas têm, qual é o tipo de rotina de vida que elas têm, enfim. Aqui, principais dores ou dificuldades. O que essas pessoas vivem na prática, emocionalmente, que podem estar atrapalhando a vida delas? Por exemplo, pessoas muito ansiosas, inseguras, com medo de tudo, com aquela sensação iminente, né, de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Enfim, são características de alguém aí dentro da queixa da ansiedade. Sonhos e desejos dentro dessa ideia desse público, se sentir mais calma, ter mais alegria, ter mais tranquilidade frente às situações da vida, se sentir mais segura de si, mais confiante, realizar o sonho de ter uma carreira de sucesso, realizar o sonho de ter uma família de sucesso, enfim. Minha proposta de valor, é a hora de você se apresentar aí, né? Como é que você mostra para essas pessoas do público-alvo qual é de verdade ali a proposta que você tem dentro dos seus diferenciais, como o seu trabalho funciona, para que elas possam entender que você é sim a melhor escolha para ela naquele momento, né? O profissional ideal para ajudá-la dentro daquele processo ali. Além disso, vamos lá, outra questão aqui, né? Os principais diferenciais do seu trabalho. O que o seu trabalho tem de diferente em relação a tudo que normalmente a gente se vê, né? E logicamente, tá? Aqui eu tô falando de uma história, de uma visão, de um processo de formação, de uma dedicação que torna o seu trabalho único. Lembrando que tudo isso respeitando, obviamente, os nossos princípios éticos também, né? Segundo ponto aqui, dentro desse princípio, quais os tipos de serviços que você oferece? Lembrando que, eu falei isso lá na nossa primeira aula, o atendimento individual é um caminho para nós. Não necessariamente pode ser ou precisa ser o único, né? Inclusive a gente tem vários alunos dentro do VDC que tem os próprios cursos, que hoje tem os seus grupos, já alunos, né? Vários, inclusive, já recebi vários livros aqui de presente de alunos nossos que produziram, né? Que hoje são autores, coautores de livro, enfim, tudo isso pode ser parte do seu modelo de negócio aqui, dentro da perspectiva de você ter outros produtos e serviços. Às vezes num tempo, né, como por exemplo dezembro, janeiro, julho, que às vezes tem um pouquinho mais de baixo do atendimento por procura, né, de atendimento individual, você pode trazer outros serviços, outros processos,
outras coisas que também vão manter ali o seu trabalho. Quando eu falo do trabalho na clínica, né, do consultório, eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando do seu estilo de trabalho. E isso é que faz toda a diferença aqui para que a gente consiga fazer, né, um processo crescente e constante. Além disso, outro pilar, descrevendo aí o seu modelo de negócio, tendo isso claro para você. Quais são as suas fontes de captação? Na nossa segunda aula eu te falei sobre vários caminhos aqui, né? 2 caminhos, que envolvem online, que envolvem offline. E mais ainda, você pode descrever aqui quais são as suas principais fontes. É captação? É rede social? É parceria, né? Dentro da captação é parceria? É rede social? Tem a ver ali com o Instagram? Tem a ver com o YouTube? Tem a ver com todas as redes funcionando bem? Quem são os seus principais parceiros? São médicos, são nutricionistas, são fisioterapeutas, são escolas, enfim. Você vai listar aqui. Além disso, principais recursos para fidelizar os seus atendimentos. Como é que você cria essa experiência de atendimento para você? Desde como você recebe o seu paciente no seu local de atendimento. É realmente um lugar agradável? A pessoa sente uma facilidade de chegar nesse lugar? É um lugar que tem estacionamento, que tem um acesso tranquilo para ela? Enfim, qual é a experiência que você gera ali naquele ambiente, desde a chegada da pessoa até dentro do consultório em si, com a ferramenta que você tem, que mostre para ela ali, né, todo o processo dela de crescimento. Além disso, como eu citei aqui na própria aula de hoje, é fundamental que você tenha uma meta de atendimentos semanais. Você tem que buscar um número. Um consultório ou um estilo de trabalho que tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, que é uma visão empresarial, precisa de verdade ter uma ideia de meta. E é por isso que aqui, ó, a gente está com 3 pilares. A meta de atendimento, meta do seu consultório, que pode ser de serviços, de faturamento, para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos, enfim, coloquei até mais um pilar aí, né, que seria o de 2 anos. Aí, dentro disso, qual é a média de custos que você tem aí mensais? Então, fazendo todo esse cálculo aqui, da forma que eu te ensinei, qual é a média, né, de custos que você tem aí por mês? E por fim, colega, qual é a sua estimativa local aí, muito clara, de faturamento? Então, tudo isso descrito para você é um mapa, uma rota plena daquilo que é o passo a passo que você precisa estruturar, precisa desenvolver aí dentro da sua carreira. E tudo isso funcionando vai te permitir, sim, ter um consultório sólido, ter um consultório que é estável, ter um consultório que tem um faturamento acima de 10 mil. Porque isso mostra que existe organização, planejamento e, principalmente, direcionamento. De verdade, chegou a hora de sair, né, dessa ideia aqui, ó, de não sei para onde eu vou, não sei se eu estou indo para o lugar certo, que é o que eu chamo carinhosamente aí de vela no vento, para ir sim para um processo estruturado, direcionado, totalmente focado, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida também. E é claro, respira comigo aí, que às vezes você se sente até meio tonta, né? Mas olha, é natural, tá? É natural se sentir assim, frente a situações novas. Até porque, colega, lembra, né? A gente não tem acesso a nada disso na faculdade. A gente não tem esse tipo de informação na universidade. Mas olha, eu quero te dizer que tudo isso aqui é apenas 5%, tudo que eu falei para você ao longo dessas 3 aulas, é apenas 5% de todo o processo que nós ensinamos, passo a passo, estruturadinho, dentro daquilo que é o nosso método de acompanhamento avançado, que é o Viver do Consultório. Eu quero te dizer também que daqui para frente está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Aproveitar esses 5% aqui, né, e praticar, ou avançar conosco dentro daquilo que são os 95% do conteúdo que tem a ver com essa proposta que eu acabei de apresentar, que é a oportunidade de sim viver um mundo melhor na psicologia. Eu sei que agora você já tem o básico para entender de verdade aí o passo a passo, né, dos 3 pilares do consultório de sucesso. Por outro lado, isso já te coloca assim na frente da multidão de colegas que nem se atentaram, ainda definem preço baseado na tentativa e erro. Mas quando você colocar a metodologia completa em prática, de verdade, a sua transformação vai ser incrível e intensa. E olha, desde a nossa primeira aula aqui, muitas e muitas pessoas estão perguntando, né, sobre o treinamento completo, o que ele é, o que ele não é. E eu vou responder rapidinho aqui algumas dúvidas em relação ao método completo que é o Viver do Consultório.
Bom, o que é o VDC? O VDC é o acelerador dos seus resultados. Ele é um encurtador de caminhos. E tudo isso por quê? Porque ele é feito de psicóloga para psicólogo e tudo isso baseado não só hoje, né, na minha experiência de aplicação de toda a metodologia, mas da aplicação também dos mais de 2.000 alunos que nós temos dentro da nossa plataforma. Então deixa eu te explicar aí o que é o VDC. Ele é um passo a passo estruturado, que tem toda uma sequência, e essa sequência colocada em prática te permite sim colocar todo o processo dos 3 pilares do consultório aí para você numa sequência que te permita ter os resultados de faturamento, como eu falei aqui. Além disso, é um treinamento 100% online, tudo isso em vídeo, disponibilizado numa plataforma que é focada no ensino à distância. Isso significa que você pode assistir na hora que você quiser, na hora que você puder, revisar quantas vezes você quiser. Lembra, né? Às vezes a gente participa de um congresso ou de uma coisa que é ao vivo, a gente tende ali, ó, só pegar as nossas anotações e pronto. Não, um curso online você tem a oportunidade de ter isso lá gravado e revisar, rever quantas vezes você entender que é necessário para melhorar, sim, e implementar aí no seu processo. Além disso, são 2 anos de acesso a todo o processo de treinamento. Dessa forma, você pode ir no seu ritmo. E olha, eu costumo dizer assim, se você quiser ir andando, a gente vai andando, né? Lento, tá tranquilo. Se você quiser ir correndo, você vai correndo. Se você quiser ir voando, né? Eu te convido a querer voar com a gente também. Mas você pode ir no seu ritmo. Eu sei que é uma pergunta muito frequente por aqui, é assim, poxa, Rosane, entendi sobre os 3 pilares, eu entendi que isso tudo realmente é importante para mim, que eu preciso rever, né, o meu planejamento de carreira, minha visão, ter o meu modelo de negócio claro aqui, mas será que isso tudo funciona para mim? Funciona para mim que sou da TCC, funciona para mim que sou da Gestalt, funciona para mim que sou da psicanálise, funciona para mim que só atendo online, funciona para mim que sou recém-formado, funciona para mim que sou de uma cidade grande, funciona para mim que sou de uma cidade pequena. Funciona. Funciona. Mesmo que hoje você atenda simplesmente ou somente online, funciona. Independente da sua abordagem terapêutica, lembrando que o VDC não é sobre abordagem, o VDC é sobre o seu negócio em psicologia, então são estratégias de marketing, de divulgação, né, todo o processo aqui de gestão e de excelência de atendimento, não é sobre técnica terapêutica, então ele é independente, inclusive nós temos alunas em todas as abordagens que são reconhecidas hoje como prática da psicologia, colhendo os resultados delas. E olha, e por que tudo isso funciona desse jeito? Porque, como eu falei, é de psicóloga para psicólogo. Então, é um movimento validado por alguém, né? Por todo um processo aqui, baseado numa realidade muito semelhante a tudo isso que você já viveu também. E olha, eu sei que eu posso garantir para você que tudo aquilo que nós entregamos aqui é exclusivo. Você nunca viu o que tem dentro do VDC em nenhum outro lugar, em nenhum outro curso, nada. É específico, é baseado numa experiência pessoal e, logicamente, numa vivência muito grande de mercado. E além disso, todo esse processo está sendo validado turma após turma. É a nossa 13ª turma agora. São praticamente agora 3 anos mentorando e acompanhando de perto profissionais, psicólogos. E eu estou no consultório desde 2006. Então é uma caminhada, né, bem longa que mostra para você todo o passo a passo e mais ainda validado ao longo desse processo aqui. E para quem que é o VDC? É para psicólogos que querem se destacar, serem reconhecidos pelo bom trabalho que exercem e, logicamente, têm um desejo imenso de fazer diferença na vida de pessoas. Independente, então, do tempo de formado, do tipo de trabalho, da estrutura, ou mais, independente da forma com que você enxerga hoje a sua própria postura profissional. Pode ser que você se ache hoje tímida demais, tenha medo demais, esteja insegura com a sua própria atuação. Nós estamos aqui para caminhar junto com você. Inclusive, nós temos um bônus agora que é específico para isso, entregue por uma psicóloga referência que cuida exatamente disso, né? Do medo da exposição, da ansiedade, das preocupações do dia a dia, da procrastinação. É um bônus especial que já eu vou te explicar aí nos detalhes de como é que ele funciona. Tudo isso mostra para você que sim, se você estiver disposto ou disposta a colocar em prática tudo aquilo que nós ensinamos, você sim vai colher os nossos resultados aqui. Por quê?
Porque é aquilo, um curso online te dá flexibilidade, te dá facilidade e tudo aqui foi desenhado como uma espécie de mapa para você pegar bonitinho lá e implementar. Uma pergunta que é frequente, né? Inclusive apareceu por aqui. Rosane, preciso ter nicho definido para participar do VDC? Não, pelo contrário, tá? Nós temos um módulo inteiro com aulas ao vivo, uma série de coisas aqui para ajudar você na definição do seu nicho. Então fica tranquilo, não precisa ter definição. Inclusive é um assunto aqui que a gente aborda bastante, entendendo que é a base aqui do seu trabalho, tá? Algumas pessoas ficam naquela, né, de que, poxa, será que é o momento ideal? Nossa, mas parece que eu já fiz tanta coisa, será que eu já investi em tanta coisa? E olha, colega, tudo aquilo que a gente tende, né, a deixar para depois, deixar para amanhã, lembrando que essa é a nossa última turma de 2020 também, acaba sendo nunca, né? E por que deixar para depois resultados que você pode viver agora? Por que deixar para depois, para o ano que vem, para amanhã, algo que você já vai praticar e já vai colher os resultados? E olha, ninguém sabe a hora certa para tomar nenhuma decisão importante na vida, né? A gente não sabe a hora certa para casar, a hora certa para ter filho. A gente vai ali seguindo aquele caminho, né? Às vezes seguindo até o nosso coração e tomando as decisões importantes, inclusive da mesma forma que foi quando nós fizemos faculdade. E, logicamente, né? Isso tudo gera pra gente um sentimento muito interessante de, às vezes a gente precisa confiar naquilo que o nosso coração está dizendo. Além disso, eu sei que toda decisão importante, muitas vezes ela é cercada de dúvidas. E às vezes as dúvidas, né, tudo isso que traz pra gente uma sensação de ansiedade, de inquietação, não vem só de nós. Às vezes vem das pessoas mais próximas a nós. Às vezes pode ser o marido que já não confia mais, né, que fica naquela ideia de que, poxa, você escolheu psicologia, poxa, mas essa profissão sua parece que vai e a coisa não vai. Às vezes são os seus pais, né, que até por um ato de amor, tá, colega? Não tô dizendo que seja algo errado, não. Que até por um ato de amor, fala assim, poxa, mas será? Né, uma vez nós tivemos uma experiência de uma aluna aqui, que ela era de uma região que tinha, né, muitas usinas e tudo assim, e os pais dela chegaram num ponto para falar assim, filha, por que você não vai ser operária na fábrica, né? Porque parece que essa história de psicologia não vai. Mas eu quero te inspirar para te mostrar qual é o antídoto, tá, colega? O antídoto para a rede de apoio que está perto de você fortalecer junto contigo a escolha profissional que você precisa. Escuta esse áudio aqui comigo. Oi, Rosane, boa noite. Quem está falando aqui é o William, o esposo da Luana. Ela comentou que hoje foi o último encontro de vocês. E então eu queria aproveitar esse último encontro também e deixar um recado para você. Na verdade, não, um recado é mais um agradecimento. Porque no início, quando a Luana veio com essa proposta da mentoria, eu sinceramente não coloquei muita fé, mas eu acreditei, porque eu vi que ela estava muito empolgada com a oportunidade. Eu acreditei e cada dia que passou, ela foi me provando o contrário, que realmente ela estava certa e eu estava errado. Então eu fico muito feliz de estar muito errado, porque realmente o trabalho que você fez com ela foi um trabalho de transformação. É claro que a Luana é uma pessoa especial, que desde quando ela estava na faculdade, eu sempre acreditei no todo o potencial que ela tem, pelo esforço e dedicação que ela sempre colocou nas coisas. E com a tua orientação, a sua, do seu time, ela conseguiu de fato explorar o potencial máximo que ela tem. Então, eu queria aqui te deixar meus parabéns pelo teu trabalho, de como você executa ele com bastante dedicação e percebe-se que realmente você faz algo que você gosta muito. Então, quando a Luana me veio a primeira vez a proposta, eu pensei, Luana, isso é furada. E graças a Deus que eu estou muito errado. Então, parabéns, tá? Para você e seu time pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. E muito obrigado pelo que vocês fizeram pela Luana. Um abraço. Emociona. Emociona ver que às vezes não é simplesmente por uma ideia de que não tem uma confiança, né? É muito mais pela sensação de ver ou de se necessitar ver o resgate do seu brilho nos olhos, o resgate da sua vontade de crescer, o resgate da sua fome pelo crescimento. E eu costumo dizer, né, que às vezes é isso. Quando há uma divergência numa relação, né, frente a um fato,
tem uma pessoa certa, né? No caso aqui da Luana, ela era a pessoa certa. E é lindo ver, né, uma história dessa, lindo ver o marido reconhecer que, poxa, eu estava errada, né? Com a ideia de que, poxa, isso é só mais uma coisa, é mais balela, é mais uma empolgação. Não. Mas sabe qual é o antídoto para isso, psicóloga e psicólogo? Resultado. Resultado. Hoje a Luana tem uma carreira incrível, né? Tem o curso dela, tem os grupos dela, tem um processo maravilhoso. E esse resultado trouxe confiança. E é por isso que eu quero te dizer que é possível, e é possível para você. Então imagina você com uma agenda cheia, com uma agenda estável, com pacientes pagando valor justo pelo seu trabalho. E sentindo, sim, que as pessoas agora ao seu redor, elas te olham de uma forma diferente. Você realmente agora é alguém que é reconhecido até pelos seus, pelos pares, pelas pessoas próximas a você, como alguém que tem sucesso profissional, que escolheu a pessoa certa, a profissão certa e é a pessoa certa. Imagina você com fila de espera de pessoas te procurando e sedentas, querendo sim você como opção de trabalho para elas, o seu trabalho como opção. Você merece viver coisas assim. E olha, eu sei que às vezes vem uma série de questões na nossa cabeça. Ah, mas parece que eu não tenho tempo, tá tudo tão corrido, tá tudo tão difícil. Imagina viver essa sensação, imagina viver essa oportunidade. Que isso seja um instrumento para você. Você consegue fazer naquilo que é o seu tempo, é a grande oportunidade aí, né, de um programa online assim. Mas enfim, tudo isso mostra para você um caminho. Aqui eu fiz 3 aulas, trazendo para você os primeiros passos de tudo isso. Dentro do Viver do Consultório são mais de 127. Além, lógico, né, das nossas atualizações, das inovações, das surpresas, tudo que tem ali para os nossos alunos. E olha, de verdade, fica tranquila aí em relação ao investimento, que às vezes você pode estar pensando, poxa, né? Quanto custa tudo isso? Eu tenho certeza, tá, que o VDC vai potencializar os seus resultados de uma forma incrível e ele custa muito menos do que principalmente aí uma pós-graduação. Mas eu vou falar sobre preço, todos os detalhes dele num próximo vídeo que vai chegar para você por e-mail na segunda-feira, dia 26 de outubro, às 7 horas da manhã. Vai chegar para você um e-mail com todas as informações. Tem um vídeo dentro desse e-mail. Clica nesse vídeo lá, assista e você vai entender exatamente de maneira detalhada o que é o conteúdo, o que é realmente a nossa entrega, mais ainda, formas de pagamento e também, né, alguns presentes que são bônus que nós damos aqui para cada uma das nossas turmas. Eu quero te falar de alguns desses bônus, né, para te inspirar. E o primeiro deles, de verdade, é um bônus inédito, tá? Eu nunca entreguei isso desse jeito. Significa que as primeiras 40 pessoas, presta atenção, as primeiras 40 pessoas que se matricularem no dia 26, na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, as primeiras 40 terão direito a 4 encontros de mentoria comigo pelo Zoom, a 4, né? Um a cada 15 dias, para tirar todas as dúvidas. Você pode perguntar o que você quiser nesse tempo. É sim, né? Uma forma de você ter muito mais acesso, da gente estar muito mais junto desse tempo aqui e, logicamente, tudo que eu puder ajudar você durante desses 4 encontros que são ao vivo, online, pelo Zoom, a cada 15 dias e em grupo, para ajudar você a, de fato, crescer no seu consultório. Então, é uma inovação, nunca entreguei isso em nenhuma turma. Agora, na nossa 13ª, nós teremos uma mentoria paralelo a todo o programa gravado, paralelo então ao seu desenvolvimento, de 4 sessões em grupo para as primeiras 40 pessoas que se inscreverem. Segundo bônus exclusivíssimo também, que só vale para quem fizer matrícula segunda-feira, dia 26, só. 4 encontros online também de 2 horas, que é o nosso programa de desenvolvimento e carreira. Sim, olha só, eu sei que às vezes tem essa situação, né? Ai, mas e o medo da exposição, e o que o colega vai pensar, o que as pessoas vão pensar? Como que vai ser essa ideia, Rosane? Será que o psicólogo tem que gravar vídeo? Será que o psicólogo precisa fazer, né, divulgação em rede social? Calma. Aqui eu não vou te ajudar a negar um problema que pode estar afetando até outras áreas da sua vida, né? A exposição, colega, não é só sobre gravar vídeo, né?
Você tem várias ferramentas aí ao seu redor e até em outras áreas da sua vida que de alguma forma podem ser afetadas por uma questão de autoestima, autoestima profissional. E a minha intenção contigo aqui não é que você negue esse problema, porque eu sei que poderia até às vezes soar como música, né? Tipo, não me expõe em lugar nenhum e tem a agenda cheia. Não, não é o meu compromisso com você. Eu entendo que se a gente tem uma situação que a gente precisa romper com ela aqui, a gente usa ferramentas, inclusive, do nosso próprio trabalho para ajudar a superar. É isso que eu vou trabalhar contigo aqui. O que é o nosso processo? É destravar, tirar, né? Ajustar, ressignificar. Palavrinhas que a gente gosta, né? Inclusive. Então serão 4 encontros em grupo com uma psicóloga que é do nosso coração, uma profissional referência, que vai entregar esse processo aqui para você, para ajudar com o quê? Medo da exposição, inseguranças profissionais, ansiedade, procrastinação, enfim. Dá uma olhadinha aqui, ó, no que os nossos alunos que participam desse bônus, que por sinal é um bônus sempre, né, muito disputado dentro do VDC, dá uma olhadinha aqui no que normalmente eles falam, né, dentro do processo aqui com a Fernanda, que é quem entrega esse bônus para nós. Olha só, a Bruna Fernandes colocou, esse mês, dentro desse um mês com a Fernanda, tudo foi muito importante para mim. Foi bater o martelo, o grupo foi motivador, compartilhar e receber histórias de colegas me fez sentir que estamos juntos nessa. E sua direção, né, para Fernanda, foi indescritível. Olha só. Daiane, eu adorei esse momento, me ajudou muito a entender, a dar alguns passos que eu precisava. Gravei 2 vídeos e marquei a live. Foi tudo ótimo. Também gostei muito de ouvir tudo aquilo que teve, né, de compartilhamento. Dani, eu adorei o dia de hoje, sabendo de tudo aquilo que eu precisava, foi perfeito. Olha só, Lucival, os encontros estão sendo momentos de reencontro com a pessoa e profissional que eu sou, ainda mais rodeado de outras profissionais maravilhosas, competentes, com toda a facilidade e todo o processo aqui que a Fernanda traz para nós, desafiando a ir além, nos desafiando a ir além. Marcela, olha só, quero muito agradecer ao VDC e à Fernanda por proporcionar esse bônus a mim. Realmente os encontros estão trazendo muitas reflexões e entendimentos para o meu processo profissional. Olha só, e eu poderia ter aqui, né, várias e várias histórias que mostram, né, que confirmam o quanto sim é importante esse acompanhamento e principalmente isso feito aqui em grupo, né, pessoas que estão vivendo o mesmo movimento que você. Outro bônus super especial aqui é que você vai ter durante os próximos 24 meses, então são 2 anos, que é o seu tempo de acesso, encontros ao vivo, tira dúvidas conosco aqui toda semana. Você não ouviu errado. 24 meses, 2 anos, toda semana. Isso mesmo. Além de todo o suporte que a gente dá, né, respondendo as perguntas ali na área de membros, você vai ter toda semana a oportunidade de estar aqui ao vivo conosco. E olha, isso para mim só prova que eu não vou descansar. Nós aqui como equipe, nós não vamos descansar até de fato te ver faturando os 10 mil reais que você pode com o seu processo dentro da psicologia. Então são 2 anos de tira dúvidas semanal, ao vivo, todo esse tempo aí de 24 meses. Além disso, um outro bônus especial é contabilidade para psicólogos. Nós teremos uma aula com um contador da nossa confiança aqui para te explicar sobre impostos, legalização, enfim, toda essa parte mais burocrática aqui, que a gente entende que a gente não sai da faculdade sabendo absolutamente nada e que pode atrapalhar bastante aí o seu processo de crescimento, inclusive. Além disso, para finalizar, né, aqui esse nosso processo de bônus extra, só para aguçar para você aí tudo aquilo que tem dentro desse nosso pacote, nós teremos uma aula sobre como a sua imagem, como a sua marca tem também uma comunicação muito clara através das roupas que você veste, colega. Sabia? Com uma especialista aqui em imagem e estilo, que é a Jaque Fiorotti, que é uma consultora de imagem que de verdade tem um trabalho incrível. E ela tem aí uma aula para você, para ensinar sobre roupas, sobre cores, sobre combinações, enfim, o quanto isso de verdade também pode colaborar muito, né, com a sua imagem profissional. Além disso, terminando aqui os bônus extras, né? Esses aqui são bônus extras para essa turma.
Eu sei que às vezes tem muita gente, né, que chega para nós aqui no movimento de transição de carreira, ou que já tem muito tempo que não atende. Enfim, eu resolvi disponibilizar um pouco dos meus bastidores de consultório. São 19 aulas que eu mostro mais ou menos ali a sequência que eu tenho, desde a anamnese, os primeiros atendimentos, tudo aquilo que eu uso para ajudar as pessoas dentro da ideia da queixa, controle da ansiedade. E o último bônus extra é primeiros passos para você, de fato, ter um consultório online, fazendo seus atendimentos 100% via internet, de forma ética, responsável e eficaz. Ufa! Todos os detalhes sobre todos os bônus, forma de pagamento, garantia, tudo isso vai vir para você no nosso próximo vídeo, que chega aí na segunda-feira, dia 26, às 7 horas da manhã. Lembrando que tudo que eu preciso te dizer para finalizar essa nossa aula aqui é que nós estamos preparando tudo isso com muito amor, com muito carinho. Definitivamente não tem nada nem parecido no mercado e, logicamente, eu costumo dizer que tudo na vida é sempre uma questão de decisão. Enfim, colega, espero te ver do outro lado. Espero te ver na nossa plataforma do curso, avançando nos outros 95% desse método. Além disso, logicamente, tem a nossa última parte aqui da nossa apostila, com o resumo da aula de hoje, com tudo isso aqui, com a ferramenta do seu modelo de negócio para você construir aí bonitinho. Então tá lá no canal do Telegram, eu tenho aí hoje o QR Code, então tá de cá? Deixa eu ver onde é que tá, se eu tô colocando o dedo no lugar certo, tá ali, mostrou ele ali pra mim. Então é só, aponta aí seu celular, acho que tá mais pra lá. Aí, acho que foi. Muito chique isso, mas enfim. Ó, tá lá, aponta aí o seu celular para você participar do nosso canal do Telegram. Lá tem todas as informações também, E mais ainda, todo esse processo aqui que você pode receber da apostila, do seu material. Tira aí os seus prints, marca a gente lá no Instagram. Lembrando que essas 3 aulas só ficarão no ar até domingo, às 23h59. E na segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos abrir a nossa 13ª turma do Programa Completo Viver do Consultório, que é a última turma de 2020. Guarda isso para você. É a última turma desse ano. Então fica de olho no seu e-mail, fica de olho principalmente aí no canal do Telegram, principalmente se você tem interesse em ser uma das 40 primeiras pessoas aqui, para que você, de fato, tenha esse momento de 4 encontros de mentoria ao vivo comigo. Eu tenho certeza que eu vou te chacoalhar para você chegar no seu resultado. É isso, queridos. Beijo no coração de vocês. Um grande abraço até aqui e nos vemos segunda-feira, dia 26 de outubro. Tchau!